Quero falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente da lista de pendurados da Raposa. E esse dado é super importante, levando em consideração que o Cruzeiro entra em campo no próximo final de semana contra o Vasco e o jogo seguinte da rodada próxima é contra o Flamengo, uma espécie de decisão antecipada do campeonato, partida marcada para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados. 2 cumprem suspensão nesse final de semana. O atacante Gabigol, que é reserva, e o zagueiro Vidalba, que é zagueiro titular absoluto. Os 9 pendurados, que não podem levar cartão no jogo contra o Vasco, sob o risco de ficarem de fora contra o Flamengo, são Caio Jorge, o craque do time, Matheus Pereira, a principal referência técnica, Fabrício Bruno, um dos principais zagueiros do país, o Cássio, goleiro que tem crescido demais de produção nos últimos jogos, além de Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace. Somente os 2 últimos, o Matheus Henrique e o Wallace, são reservas. O Mateuzinho até tem sido mais aproveitado, o Wallace, carta fora do baralho. Você deve ter feito as contas e lembrado que eu citei apenas 8. O 9º pendurado é o técnico Leonardo Jardim, que pode pela primeira vez ficar suspenso em território brasileiro. Ele acumula 2 cartões amarelos. Para a vaga do Vidalba contra o Vasco, o Jonatas Jesus deve ser a opção. O Gabigol não precisa ser substituído, até porque já é reserva. Quero falar agora sobre Kaique, jogador do Cruzeiro, que vai render uma enorme transferência no futuro não tão distante. E dá para cravar isso baseado na performance ofensiva e também defensiva desse lateral esquerdo de apenas 22 anos de idade, com a lembrança de que o Kaique foi o autor de um dos gols da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Red Bull Bragantino nesse domingo, primeiro gol do Kaique na temporada. Só para lembrar que o Kaique passou pelas categorias de base da seleção, o que aumenta o seu valor em relação ao exterior, tem boas participações ofensivas, especialmente com assistências, mas aqui vem o grande charme desse jogador. Ele é o recordista de desarmes no Campeonato Brasileiro, sim, um lateral esquerdo de um time ofensivo como o Cruzeiro tem ótimo índice de desarmes. Isso, para clubes europeus, é muito importante. Até por isso, é natural que propostas já em janeiro sejam feitas à Raposa. O Cruzeiro recusou recentemente 2 ofertas, uma do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e outra do Benfica, de Portugal, ambas consideradas muito baixas. O fato de ter um investidor com bastante grana permite ao Cruzeiro só aceitar ofertas extremamente vantajosas, Raposa que tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Só para completar sobre o Cruzeiro, registrar que a Raposa é o melhor mandante da Série A, 79% de aproveitamento dos pontos, 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Não pode ficar perdendo pontos como perdeu para o Ceará. Eu estava vendo o Flamengo perdeu 4 pontos para o Vasco, 2 empates. O Vasco caindo pelas tabelas. O Flamengo perdeu de 1-0 para o Santos, caindo pelas tabelas. O Flamengo empatou com o Ceará 1-1. Ou seja, o Flamengo perdeu pontos para equipes que estão brigando lá embaixo. Caso do Cruzeiro, que perdeu ponto para o Ceará. Contra o Internacional, o Cruzeiro foi garfado. Aliás, se eu não me engano, o Rodrigão confirma aí, o árbitro que apitou ontem deu 3 pênaltis para o Internacional, foi o mesmo que expulsou o Jonatas Jesus no jogo do turno Inter e Cruzeiro e deu um pênalti inexistente a favor do Internacional. Não sei se eu estou enganado, confere aí, Rodrigão. Eu acho que é o mesmo árbitro. Muito suspeito isso. Ontem o Mano reclamou, deu 3 pênaltis, o Mano falou, tirei o time de campo quando acabou o jogo, que ele poderia dar o 4º pênalti. Uma vergonha, galera. É bom averiguar isso, é muito estranho, muito estranho. O cara dá 3 pênaltis pro Inter, o mesmo cara que apitou Inter e Cruzeiro e deu um pênalti inexistente e expulsou o Jonatas Jesus. Tá muito estranho isso, hein? Tá estranho demais. Vanderlei Maia, jantando, assistindo Jair Carvalho, o melhor programa do mundo. Obrigado, parabéns, aqui é cabuloso. Vanderlei de Vespasiano, tá sempre com a gente, tá bombando, tá legal. O Rodrigão vai me confirmar, mas eu acho que era ele, viu, Rodrigão? Acho que era ele, viu? Acho que era ele. 3 pênaltis ontem pro Inter. Um existiu, os outros 2 não. De jeito nenhum, eu vi os lances. Né? E o Mano tirou o time de campo, 3-2. O Inter perdeu o 3º pênalti. Chutou na trave. Né? O Alan Patrick, que havia feito 2 de pênalti, chutou na trave e no rebote o Borré chutou para fora. Muito estranho. Ontem foi o Marcelo Limerim. É ele mesmo. É ele mesmo. Foi ele que apitou do Rio de Janeiro. Foi ele que apitou, se eu não me engano. Puxa a ficha aí, Rodrigão. Inter e Cruzeiro. Acho que foi o Marcelo de Lima Henrique. Acho que foi ele. Tenho quase que certeza absoluta. Muito estranho. 3 pênaltis a favor do Inter, só um existiu.
Marcou um pênalti a favor do Inter contra o Cruzeiro, expulsou o Jonathan Jesus injustamente, o Cruzeiro perdeu 2 pontos ali. É estranho, mas muito, muito, muito estranho. Muito estranho, seu Marcelo de Lima Henrique. O senhor apita mal demais. O senhor é fraco, o senhor é péssimo, o senhor apita distante da jogada, muito ruim. Eu não entendo como é que o senhor ainda apita no futebol brasileiro. É lamentável ver um árbitro de tão baixo nível, né? Estou analisando o árbitro, viu, gente? Não posso acusá-lo de nada, né? Sim, é ele, só não está mais na FED. Ah, não está mais na Federação do Rio. Foi mandado embora da Federação do Rio. Era ele. Tá vendo aí? Tá vendo aí, galera? 3 pênaltis pro Inter ontem, só um existiu. E um pênalti pro Inter contra o Cruzeiro, que não existiu, ainda expulsou o Jonathan Jesus, se não me engano, 2ª ou 3ª rodada. E aí? E aí, seu Marcelo de Lima Henrique? Olha lá, mesmo árbitro. A Luiz Vilas Boas. Lúcio Mauro, foi esse árbitro mesmo. Tá aí, ó, Marcelo de Lima Henrique. Que ele nunca mais apite um jogo do Cruzeiro, não deveria apitar jogo de futebol nenhum. Ele é muito ruim, ele é péssimo, ele é fraco, porque eu não posso dizer nada além disso, porque eu não posso provar nada. Mas que é estranho é. Que é estranho é. Olha, quando eu vou a Belo Horizonte ou quando eu vou a Nova Lima, fico hospedado em Nova Lima. Nova Lima tá maravilhosa. Né? Outro dia eu peguei um Uber, fui lá em Nova Lima, fui ver meu amigo Luizinho. Está maravilhosa a nossa Nova Lima. E, é claro, né, tem novidade para você, que é de Nova Lima. Roda aí, Rodrigão. Tem time que vacila e acaba ficando lá embaixo na tabela, mas sempre dá tempo de reagir, né? E é justamente isso que a Prefeitura de Nova Lima está oferecendo agora com o PERT. Descontos de até 95% em multas e juros para quem não pagou seus débitos. Quem deixou o boleto para trás pode se recuperar, sair da lanterna e voltar a brigar no topo da tabela. Tá aí uma oportunidade de ouro, não dá para desperdiçar, né? É isso aí, galera, não desperdiça não, hein? Vamos que vamos, não perde tempo não, que tá bombando e tá legal. E vamos nessa, minha galera. Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva no canal, tá bombando, tá legal. E vamos junto, porque aqui é cabuloso. Esse time tá demais. Gente, o Cruzeiro tem 25 pontos a mais que o Atlético Mineiro. 25 pontos a mais. 25 pontos a mais. O Atlético a 3 pontos do rebaixamento não vai cair. Já vou dizer hoje, o Atlético Mineiro não cai. Porque quem tá embaixo é muito ruim, é pior que ele. Agora, o Atlético Mineiro tem um time fraco. Olha, o Roberto Abras, que é um dos maiores atleticanos do planeta. Cobriu o Atlético a vida inteira, atleticano merecedor. A sala lá de imprensa é Roberto Abras, espetacular, meu amigo, meu irmão. Roberto Abras falou ontem, abre aspas, o time do Atlético é medíocre, fecha aspas, Roberto Abras. Ele tem prerrogativa para falar realmente. Time fraco, time ruim, jogadores envelhecidos. O Hulk já não é mais o Hulk. Ainda é o cara que luta, que briga, que quer ganhar, mas não é mais o Hulk. Né? A idade chega para todo mundo. Já tem um ano que ele não faz um gol de bola rolando. Né? Então, meus amigos, tá complicada a situação do Galo, mas não cai. Não cai porque quem está embaixo é pior ainda. Fortaleza, Juventude, esqueça. O Atlético Mineiro não cai, mas faz uma campanha vergonhosa pelo seu tamanho, né? Porque é um gigante do futebol brasileiro. Faz uma campanha vergonhosa pela sua folha salarial, né? O Atlético é SAF, o Atlético Mineiro é SAF. Está fazendo uma campanha vexatória no Brasileirão. Olha, e pode ganhar a Copa Sul-Americana, hein? Vai ganhar do Bolívar, na sua casa quarta-feira, vai avançar para a semifinal e tem todas as chances de ser campeão, sim. Porque não tem quase ninguém bom aí nessa Sul-Americana, viu? É o que vai salvar o Galo. Vai ser a Sul-Americana. E cair ele não cai não, podem ficar tranquilos. Mesmo com esse futebol ruim, tem que fazer muita força para cair, porque os que estão lá embaixo são péssimos. Italo Braga, boa noite, Jaircy. Agora tem 2 jogos dificílimos pela frente. 6 pontos disputados, se trouxer ao menos 3 para casa, mesmo que não seja contra o Flamengo, seria um bom negócio. Sim, aí está perguntando, seria um bom negócio? Não, acho que 4 pontos. Um empate com o Flamengo e uma vitória sobre o Vasco. Ou vencer o Flamengo, vencer o Vasco. O Cruzeiro tem time para isso. O Flamengo não tá esse bicho papão todo, não. A gente fala, o Flamengo tem 2 belos times. Mas quando o Flamengo põe um time, como disse o Renato Maurício Prado hoje, que é um grande flamenguista, põe um time, um mistão, o Flamengo não consegue ganhar do Vasco, que é horroroso. Então por que não o Cruzeiro chegar lá? Né? E o Flamengo está na Libertadores. Vai jogar a vida quinta-feira contra o Estudiantes.
Né? O jogo